Olá, amados, mais uma vez eu estou aqui, pastor Carlos R. Rodrigues, para trazer uma lição, desta feita a lição de número 3. Ministramos aí a lição de número 1, de número 2, no livro aí de Ezequiel, nesse quarto trimestre de 2022. Agora mais uma lição abençoada. Fique por aí até o final, porque essa lição de hoje está tremenda, um conhecimento muito bom para nós, crescermos, como diz 2 Pedro 3,18, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vamos lá. Lição de número 3. As abominações do templo. Ela está bastante baseada aí no livro de Ezequiel, no capítulo 8, cujo título é Abominações do Templo. Então, o texto áureo nos diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário? Mas verás ainda maiores abominações. Verdade prática: o lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Então, a palavra abominação, vamos verificar aqui o significado dessa palavra. No dicionário Aurélio, abominação, ato ou efeito de abominar. O que é abominar? Detestar, odiar. Agora, outros significados de outras fontes seria repulsa, aversão, execração, coisa abominável, execrável, repulsiva, algo que causa repulsão, rejeição. Então, a palavra detestável ou odiável, né, já mostra o nível de insatisfação que uma coisa causa a alguém. Aqui em pauta, falando sobre o nosso Deus, abominações do templo. Então, é uma coisa que provocou bastante, ou que provoca a ira de Deus. Então, vamos lá, vamos prosseguir na nossa introdução. Inscreva-se no canal, deixa seu like, isso é muito importante, ok? Pode comentar, compartilhar esse vídeo. É importante escrever para que o YouTube entenda que o vídeo é relevante. Então, introdução. A literatura apocalíptica se caracteriza pela presença de símbolos, sonhos e visões. Conforme falamos anteriormente, o livro de Ezequiel é considerado um livro escatológico devido às imagens, visões que existem no livro, símbolos e coisas desse tipo. Assim como também o livro de Daniel, o livro de Zacarias, ok? Então, o livro de Apocalipse é um exemplo clássico desse modelo literário. Ezequiel inaugurou esse estilo no Antigo Testamento, quando começa e termina seu livro com oráculos apocalípticos. Do capítulo 1 e do capítulo 40 ao 48, além do capítulo 8 ao 11, ok? O capítulo 8, que é o que está em pauta, principalmente nesta lição hoje, inicia uma nova seção dessa modalidade, meio pelo qual Deus revelou ao profeta as abominações do templo em Jerusalém. O objetivo da presente lição é levar os crentes em Jesus a uma reflexão mais profunda sobre a ruína moral e espiritual da idolatria por meio da análise dessas abominações chocantes, repulsantes, execráveis. Então, nós vemos aqui que Jerusalém, a cidade de Jerusalém, onde
Jesus diz lá nos evangelhos, nem jureis por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Vamos lá. Tópico 1, sobre a visão. Subtópico, a segunda visão. As visões dos capítulos 1 ao 11 são parte de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira. Isto é, 1 ano e 2 meses, ok? 14 meses. A visão da carruagem da glória de Deus no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Está aí, Ezequiel capítulo 1, versículo 2, que nós já lemos anteriormente. Está desse jeito mesmo aqui o versículo. E o capítulo 8 introduz uma nova visão no 6º ano, no mês 6º. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciãos de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim, ou veio sobre mim, ok? Então, nós já vimos essa questão aí, que o profeta Ezequiel foi levado na segunda leva dos exilados, ali na Babilônia. Houve 3 levas, onde foi levado em cativeiro os judeus para o exílio, não é? O cativeiro babilônico, e Ezequiel foi nessa segunda leva. Então, tudo indica aqui que Ezequiel tinha casa fixa, moradia fixa lá em Jerusalém. Ele adquiriu lá, em Babilônia, e ele recebia lá anciãos, pessoas que vinham até a ele como homem de Deus, como profeta, para se aconselhar. Vimos anteriormente também que Ezequiel era sacerdote por direito, ele era filho de Buzi, isso quer dizer filho de sacerdote, porém Deus o chamou para o ministério profético. Então, a mão do Senhor veio sobre mim, quer dizer, o poder de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus veio sobre mim. Então, aquele momento especial em que Ezequiel recebeu aquela presença de Deus naquele local, para que Deus o transmitisse alguma coisa para ser transmitido aos exilados em Babilônia. Então, mas essa visão não foi da glória de Deus o que Ezequiel viram. O que Ezequiel viu foi as abominações praticadas no templo. Então vimos que na primeira visão, lá no capítulo 1, Ezequiel contemplou a visão da glória de Deus. Nessa segunda visão, ele contemplou agora uma visão bastante diferente. Essa visão falava concernente às abominações do templo, praticada lá pelo povo judeu, deixando bem claro que Ezequiel recebeu essa visão lá em Babilônia, e ele estava distante de Jerusalém, ele estava fora de Jerusalém, vamos dizer assim. A distância de Jerusalém para a Babilônia, cerca de 1.500 quilômetros. Uma distância mais ou menos daqui lá para o Piauí, por exemplo, ok? Mais ou menos aí, de Brasília a Piauí, 1.500 quilômetros. Então, para Deus não tem distância. Deus pode mostrar algo que está acontecendo na Inglaterra, no Japão, aonde quer que esteja. Tudo está no controle de Deus, ele é onipresente. Ele está presente em todos os lugares. Mas vamos lá, vamos continuar. O que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém? Quer dizer, essas abominações. Está aí Ezequiel 18, não é? Pelo que também eu procederei com furor, meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Então Deus estava irado com aquela prática abominável do povo ali e dentro do templo do Senhor, deixando isso bem claro, ok? Em Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídos. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel.
Mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia eventos que estavam para acontecer. Já lemos aí Ezequiel, né, capítulo 8, versículo 18. Então, preterista quer dizer uma visão passada, lá daquele tempo de Ezequiel. Porém, ela também tem uma característica de futuro, mostrando coisas, eventos também que hão de acontecer, como podemos chamar esse tipo de revelação, de visão, de profecia, como a lei da dupla referência, né? Teologicamente falando, tá? Nos fala sobre acontecimentos passados e acontecimentos futuros. Então, subtópico 2, as visões das abominações do templo. A visão do capítulo 8 destou das demais visões, quer dizer, diferente das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. Então está aí Ezequiel capítulo 8, do versículo 1 ao 3, ok? Que já lemos aí anteriormente, já lemos aí o versículo 1, e ali nos mostra como ocorreu essa visão. As visões de Deus mostram fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Daniel, até mesmo no contexto, Daniel teve visões de coisas futuras, como vemos aí em Daniel capítulo 7, versículo 1, do 15 ao 28, capítulo 8, 1, do 15 ao 27. Então, Daniel 7:1 nos diz assim: no primeiro ano de Beltesazar, do rei da Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça, e logo o sonho relatou a suma das coisas. Então nós já falamos de Daniel, vimos anteriormente, na lição passada, que Daniel era contemporâneo de Ezequiel e Jeremias. Então o livro de Ezequiel é contemporâneo aí desses dois profetas aí, Daniel e Jeremias. Daí a ênfase também que se dá de vez em quando aí a Daniel e a Jeremias. E da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são de fatos passados, presentes e futuros. Escreve as coisas que tem visto, as que são e as que depois desta hão de acontecer. Então está escrito aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que é onde o evangelista João contemplou as visões do Apocalipse, sendo ele chamado por Deus. É só ler aí Apocalipse capítulo 1, versículo 19, pode ler mais à frente também mais alguns versículos. Então nos falando aqui sobre passado, presente e futuro. Subtópico 3, como entender as visões de Deus. Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, onde falei anteriormente que é a distância de mais ou menos 1.500 quilômetros. Mas há quem afirme ter sido em corpo, incorpóreo. Era uma visão em tempo real. Está aí, capítulo 11, versículo 1, nos fala sobre isso aí. Mas não foi física. Isso fica claro porque o profeta Admir trouxe a Jerusalém em visões de Deus. Então ele foi em espírito. E depois ele retorna a Caldeia. Capítulo 11, versículo 24. No mundo espiritual. Né? Ele retorna, né, e continua ali, normalmente, onde ele estava. Lá na Babilônia. Essa é a minha experiência do apóstolo João em Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ok? Deus introduz o profeta no interior do templo. Ele mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Então, idolatria é a palavra-chave desta lição. Já expliquei também anteriormente outra lição que idolatria tem a ver com o prefixo de idólatra, né? Ido. Então vem de adoração. E latria
latria. Então, vamos lá. Adoração, ídolo é o que se adora, né? Então, latria. O prefixo divide. Idolatria. Idolatria. Idolatria, né? Então, a adoração. Latria, a adoração. Ok? Então, vamos lá. Vamos dizer assim, para explicar melhor, tá? Ídolo. Latria, adoração. Adoração ao ídolo, ok? Então, prosseguindo. Razão pela qual a sua justiça se torna inevitável. Então, vamos lá. Idolatria é algo que aborrece a Deus. Porque o que vem a ser idolatria? A idolatria, muita gente pensa que só se refere à imagem, mas muitas coisas podem ser alvo de idolatria, da pessoa adorar. Não somente ídolos, qualquer coisa que tome o lugar de Deus é uma idolatria. Um livro, um carro, a casa, uma roupa, qualquer objeto, qualquer coisa que possuímos, ou de alguém, um artista, um jogador de futebol, um político. Nós podemos admirar coisas, admirar pessoas, mas não podemos idolatrar. Quer dizer, amor excessivo, que fica no lugar de Deus. Quando fere o primeiro mandamento que diz: amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento e de todo o teu entendimento, disse Jesus. Então, Deus tem que estar em primeiro lugar. Mateus 4, Lucas 4, na tentação no deserto, Jesus diz lá, quando tentado pelo inimigo, né, que ele manda que Jesus se prostre diante dele, e diz: só o Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. Então a mesma adoração pode ser até a esposa, ao marido, a um filho, uma filha. Temos que amar a esposa, amar seu marido, amar a esposa, amar os entes queridos, claro, amar nossos filhos, não é? Claro, mas não pode exceder o amor de Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar. Então, para entendermos, deixar bem claro o que é idolatria, que é a palavra-chave desta lição de hoje, ok? Concernente a abominações no templo. Então, vamos lá. Tópico de número 2, sobre as abominações, parte 1. Número 1, a imagem de ciúmes. O termo ciúme do hebraico, kinai, significa zelo, ciúme ardente e ira. Essa imagem é semel hebraico, imagem ídolo, que muitos expositores do Novo Testamento identificam como Azerá, lá naquele caso, a imagem que eles estavam adorando. Deus é também conhecida como bosque, poste ídolo. O rei Manassés pôs no templo de Jerusalém a imagem de madeira Azerá. Segundo Reis 21, capítulo 3, segundo Reis, capítulo 21, versículo 13 e versículo 7, mas que foi destruída pelo rei Josias. Está lá em segundo Reis, capítulo 23, versículo 3. Depois você pode ir lá examinar essas passagens lá. Deus, o rei Josias, que fez o que era bom aos olhos do Senhor, ele destruiu as imagens de escultura e restaurou o culto a Deus. Ele fez valer a palavra de Deus, o livro da palavra, o livro que se havia perdido, estava perdido no templo. E o rei Josias trouxe à tona esse livro, leu lá para todo o povo de Israel, para que todos pudessem ouvir e meditar nas palavras do Senhor, ok? Muitos acreditam que no dia de Ezequiel, ela tenha sido colocada de volta no templo. O uso da expressão imagem de ciúme, aqui se referindo a imagem de ciúme, se explica porque a idolatria provoca ciúme de Deus pelo seu povo. Não está aí, Ezequiel capítulo 5, 13, 16, 38 e mais alguns outros aí, 38, 19, etc. Então, quando o Velho Testamento aqui, principalmente Ezequiel, usa o termo ciúme, nós temos que lembrar lá da Nova Aliança, o livro de Tiago, capítulo 4, lá pelo versículo 5, nos fala sobre essa questão do ciúme. Ele diz assim, o Espírito de Deus tem ciúmes? Tiago capítulo 4, versículo 5, a parte B. O Espírito de Deus que habita em vós tem ciúmes?
Aí, quando pula para o versículo 6, ele diz assim, antes da maior graça. Aí vem o 7, portanto, Deus resiste aos soberbos, mas dá, porém, graça aos humildes. Então, vemos que esse termo ciúme, ele, na verdade, é zelo, visto que ciúme, na Nova Aliança, no Novo Testamento, em Gálatas capítulo 5, ali no versículo 19, quando nos fala ali das obras da carne, os frutos do Espírito, nós temos ali essa palavra ciúme, relacionada em obra da carne. Então, ciúme é obra da carne. Um pouquinho de ciúme, na verdade, ele se traduz em zelo. Então, na verdade, o que Deus tinha do seu povo era, sempre foi e é zelo. Daí o significado que nós vimos logo no início aqui, desse subtópico, que é traduzido também por zelo, né? Em hebraico significa zelo, ok? Só para nós entendermos aí melhor, ok? Então vamos lá, subtópico de número 2, culto aos animais e aos répteis. Então, vimos aí a imagem que provoca ciúme, e agora vamos lá, o culto também aos répteis, animais, né? Esse culto pagão mostra o seu aspecto secreto e clandestino, quer dizer, oculto, ocultismo, né? Nessa visão, o profeta precisou cavar um buraco na parede para ver o que se passava nas câmaras do templo, versículo 7 e 8. Então, tudo isso em visões. Ezequiel viu pintado na parede no interior da casa de Deus toda sorte de animais abomináveis e répteis, além de ídolos do povo. A zoolatria é a adoração a animais. Zoo vem de animais, né? A palavra zoológico, né? Onde tem lá a exposição de animais. Então, zoolatria, adoração a animais. Significa adoração aos animais. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles os consideravam receptáculo das formas do poder divinos. Então, nós estudamos aí sobre a questão lá da espiritualidade holística, né? Na outra revista, na revista do terceiro trimestre anterior, e nós falamos muito sobre essa questão aqui. Falamos sobre panteísmo, falamos sobre as religiões como hinduísmo e budismo e outras religiões. Nós vimos lá a questão do panteísmo, que é adoração a deuses, a coisas, a animais como deuses e coisas desse tipo, tirando assim o lugar de Deus e não reconhecendo Deus como um ser pessoal e único que deve ser adorado, ok? Então você pode dar lá uma voltada lá nessa ministração que eu fiz lá sobre a espiritualidade holística, que está aí relacionada aí no YouTube, ok? Então vamos lá. Ela é típica dos egípcios, que viam neles mais que símbolos ou emblemas. Eles consideravam receptáculo das formas do poder divino. Ainda hoje nós vemos vários lugares, várias religiões, somente esses lugares aí, Índia, China e muitas outras regiões aí que existe, eles têm animais como sagrado, boi, rato, muitos adoram boi, rato e cobra e daí por diante, aquela mistura, aquela bagunça toda, não é isso? Então vamos lá, subtópico 3, então tá aí, os 70 anciãos. O ancião tem hebraicos a quem literalmente é idoso. A palavra ancião literalmente significa idoso, né? A pessoa idosa, já de idade. Em grego, presbíteros, o mais velho, onde se refere tanto às pessoas velhas como também a líderes comunitários. Ezequiel 7:23, Êxodo 19:17, vários versículos tem aí, ok? O termo é usado ainda para príncipes, Isaías capítulo 3, versículo 14, e líderes nas comunidades cristãs. Está em Atos, capítulo 14, versículo 23. Nós temos várias expressões aí na Bíblia, falando sobre algumas traduções, no lugar de presbíteros, é falado de anciãos. Nesse caso aí, são ministros, príncipes, né? Presbíteros seriam copastores, seriam pastores, pessoas que eram dirigentes, inclusive, de congregações nos tempos primitivos, ok?
da igreja do Senhor Jesus. Então, prosseguindo aí, não se tem informação detalhada sobre 70 homens dos anciãos da casa de Israel, e nada há nas escrituras que indique ser uma referência ao Sinédrio. Quanto a Jazania, filho de Safã, há pelo menos 4 personagens como este no Antigo Testamento. Está aí Ezequiel 11, 1, Jeremias 35, 3, também capítulo 40, versículo 8. Parece que Safã nessa passagem é o mesmo escrivão do rei Josias, segundo Reis 22, de 8 a 11. Alguns estudiosos não veem motivo suficiente para distinguir esse Safã do escrivão. Se isso pudesse ser confirmado, Jazania seria uma ovelha desgarrada, como acontece ainda hoje em boas famílias de igreja, de um filho ou filha que se apostatou da fé. Isso é, pessoas conheceram a Jesus, conheceram as virtudes do Espírito Santo e, no entanto, se afastaram, se desviaram, se afastaram da fé, se afastaram do Senhor. E se encontra, então, o termo daí desviados do Evangelho, um termo muito utilizado por nós, pelos evangélicos, né, com relação às pessoas que se afastaram da fé. Tiago faz até menção disso no Tiago capítulo 5, nos diz que aquele que quiser converter um desviado do seu caminho e trazer de volta o evangelho, multidão de pecados serão apagados. Isto é, na vida daquele que se desviou, agora está mergulhado em seus delitos e pecados, porém esses pecados foram apagados no momento que ele que se reconcilia com Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Tópico de número 3, sobre as abominações, parte 2. O ritual de Tamuz, está aí no versículo 14. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Tamuz era uma divindade babilônica de origem suméria, deus da vegetação e dos rebanhos. A crença pagã era que ele ficava 6 meses morto no submundo, no período da seca, 6 meses vivo no período das chuvas. Assim era realizado anualmente o ritual, um lamento pelas carpideiras. Olha que absurdo, né? Se ele era um deus, ele ficava morto durante 6 meses, e, no entanto, teriam que fazer rogos, orações, clamor para que ele vivesse. Que coisa absurda, né? É um engano que o diabo coloca na vida das pessoas incautas, das pessoas irreligiosas, das pessoas que não conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, não conhecem Jesus. Olha que coisa absurda. Para que ele ressuscitasse e depois vinha o período das chuvas, né? E ele trouxesse, e ele que trazia esse período das chuvas, depois de haver ressuscitado. Então, todo ano essa ladainha, né? Esse círculo vicioso, né? Morria 6 meses, aí as mulheres clamavam, inclusive as carpideiras, está aqui, para que ele ressuscitasse e aí fizesse chover. Que coisa absurda, quando é Deus que faz todas as coisas, né? É Deus que faz chover, é Deus criador dos céus, da terra, do universo e tudo que nele há. Então está tudo lá em Atos capítulo 17, também lá em livro de Gênesis capítulo 1, nos fala isso com muita ênfase, né? Muito bem. Então, as carpideiras eram planteadoras profissionais, mulheres que eram pagas, né? Então, para ficar chorando, né? Normalmente elas acompanhavam velórios, enterros, para ficar chorando, para causar muita emoção e outras pessoas também chorarem. E também para dar mais ênfase, né, ao defunto que estava ali, né? Então, era coisa desse tipo. Então, lamentar os velórios inteiros para fazer com que os outros também chorem. Então, está em Jeremias 9,17, Oséias 9,4, Mateus 9,23. Ou melhor, Mateus 9,23 não faz menção exatamente de carpideiras, ok? Nós fala ali sobre a ocasião em que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Então a Bíblia nos diz ali que havia um tumulto, porém não faz menção às carpideiras, visto que as carpideiras também existiam no tempo de Jesus lá, ok? Então vamos lá. Parece que essas mulheres estavam envolvidas num culto sincrético, visto que a visão é do 6º mês. Então capítulo 1, versículo 1. Culto sincrético quer dizer um culto misturado, né? Adorando a vários deuses, né? Então dá a entender que adorava a Deus, a Javé, e adorava a Tamuz ao mesmo tempo, né? Então que absurdo. A Bíblia nos diz que ninguém pode servir a 2 senhores. Não podemos adorar a Deus
e os ídolos. Era uma adoração a Javé ao mesmo tempo a Tamuz. Os hebreus, depois do cativeiro babilônico, deram ao quarto mês o calendário religioso o nome de Tamuz, que se refere a junho e julho. Olha que absurdo, né? A ponto desse nome Tamuz ter entrado lá pro calendário hebraico, né? Calendário religioso, né? Em menção a essa época em que esse povo estava aí apostatado da fé lá na Babilônia. Então vamos lá. Subtópico 2, os adoradores do sol. Ezequiel viu cerca de 25 homens de costas para o templo e virados para o oriente ou adorando o sol. Era uma afronta a Deus. Moisés havia alertado o povo a respeito dessa idolatria. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Havia no Egito o templo do sol, Bet-Shemesh, em hebraico, casa do sol, Jeremias 43, 13. É termo traduzido por Heliópolis. O prefixo Hélio é sol e polis é cidade. Então daí cidade de sol. Essa cidade de Heliópolis inclusive existe, né? Lá no Rio de Janeiro, me parece que mais em alguns lugares aí, uma cidade com esse nome de Heliópolis. Na Septuaginta, vindo do grego, Hélio, Poliões, cidade do sol. Não confundir com a cidade de Bet-Semes, em Judá, segundo Reis 14, 11. Aqui se trata da antiga cidade egípcia de On. Seu nome hebraico, Heliópolis, em grego, Gênesis capítulo 41, versículo 45 e versículo 50. A cidade era dedicada ao Deus Sol, conhecido também como Ra. Todo este ritual face à divindade revela apostasia generalizada, quer dizer, pessoas que, uma pessoa apóstata, é uma pessoa que já conheceu a Jesus, já esteve dentro da igreja, já conheceu a Deus e depois se desvia e negam a Jesus. Todo o sistema estava corrompido, não havia outro remédio a não ser a destruição do templo e da cidade. Então está aí, 2 Crônica, capítulo 36, versículo 16. Subtópico de número 3. Falamos de adoradores ao sol no 2, agora vamos falar sobre os anciãos na casa do profeta. Retornando à abertura da profecia, Ezequiel 8.1, parece que os anciãos exerciam autoridade sobre os exilados, visto que não havia no momento uma liderança espiritual centralizada. O rei Joaquim estava na Babilônia, mas na condição de prisioneiro. Então o rei Joaquim havia sido levado de Jerusalém, exilado, cativo, preso, não é? Então, porque Jerusalém já havia sido sitiada já na primeira e na segunda vez lá pela Babilônia, ok? Pelo rei da Babilônia. Só após a morte de Nabucodonosor, mais de 20 anos depois, Evil-Merodach, que o sucedeu no trono, mandou libertar Joaquim da prisão e mudar sua roupa de presidiário. Então, esse Evil-Merodach foi o que substituiu Nabucodonosor como rei da Babilônia. E ele libertou lá o rei Joaquim, que estava preso aí esses anos todos, né? Nos diz aqui, mais de 20 anos, né? 20 e poucos anos aí, preso lá na Babilônia. Os anciãos vêm em busca da palavra em certa frequência, a caso de Ezequiel, conforme já relatei anteriormente aqui na lição. Ezequiel 14, do 1 ao 13, e também o capítulo 20, versículo 1, nos faz menção disso aí. No entanto, há quem afirme que não faziam parte da ala dos fiéis, mas que procuravam Ezequiel para se manter informados. Isso parece pouco provável, Ezequiel capítulo 14, versículo 4 e 5. Além disso, os falsos profetas atrapalharam a vida espiritual dos exilados, assim como em Jerusalém. Então nós vimos aí que os falsos profetas, pessoas descompromissadas com o evangelho, até no dia de hoje existe, pessoas que falam contra a palavra, contra o evangelho, a verdadeira com o intuito de agradar pessoas, não é? E não é isso que Deus quer. O que vai valer é a palavra certa, a palavra de Deus. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não adianta, né, querer agradar a gregos e a troianos. Precisamos falar a palavra de Deus, porque só ela vai libertar e causar o efeito que precisa ser causado na vida das pessoas. Então vamos lá, já estamos terminando. Conclusão.
Aprendemos com as 4 cenas do pecado, culto, isso quer dizer pecado, né, no culto, não é? Vimos lá que era um culto sincrético, culto misturado, se adorando a vários deuses. Que um Deus santo não tolera o pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado aborrece a Deus. E a idolatria é um tremendo pecado, porque rouba a glória de Deus, ok? Isaías 59:1 nos diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês, diz o Senhor, né? Entre Deus e o homem. Então isso é que faz separação entre Deus e o homem, é o pecado. Para isso se manifestou Jesus na cruz do Calvário, para desfazer toda a obra do diabo, para perdoar os pecados daqueles que se arrependem e que se voltam para ele, né? Aqueles que nele creem. Deus exige fidelidade de seu povo. O que aconteceu com Israel nos ensina sobre a responsabilidade na santidade com a adoração e o estilo de vida também para os dias atuais pelos crentes em Jesus. Ok? Então nós vemos hoje que muita coisa nos nossos dias tem roubado a glória de Deus, através da idolatria, não é? Se tem dado muita ênfase a coisas. E Deus dá ênfase ao ser humano. Em que sentido? No sentido de ser alcançado. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer alcançar a humanidade, mas para isso precisa de atalaia, de profeta, de vida, pastores, homens, mulheres de Deus, pessoas simples, que venham anunciar a palavra de Deus com verdade. Porque Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então a mentira, a falsa profecia, a falsa palavra não vai ajudar ninguém em nada, só vai atrapalhar a igreja do Senhor, atrapalhar os ministros do Senhor e atrapalhar até mesmo as pessoas, porque não vai adiantar, a pessoa não vai se libertar, não vai ter salvação, senão pelo poder da palavra de Deus. Então que Deus possa te abençoar ricamente e abundantemente. E a próxima lição será a lição número 4, quando se vai a glória de Deus. Não perca. Então ainda lá para sábado, domingo, por lá, eu estarei ministrando aí mais essa lição. Se inscreva-se no canal, deixa seu like, ok? Comente, compartilhe, porque a inscrição sua no canal é importante, ok? Para que o YouTube indique aí para mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Então que Deus te abençoe ricamente e abundantemente. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus, amém.